Olá a todos, eu sou Michel Kobelinski e esse é o trabalho Luto e Ativismos na Praça de Maio durante a pandemia do Covid-19 em Buenos Aires, Argentina. A pesquisa explora o impacto das mudanças nos rituais de luto devido à pandemia em Buenos Aires. As hipóteses consideram o fortalecimento de manifestações públicas e representação social do luto. Analisamos a importância dos monumentos através de entrevistas públicas com turistas e familiares das vítimas para compreender o impacto emocional da pandemia. Como as audiências compreendem, representam, sentem, documentam, expressam e elaboram narrativas sobre o luto nos espaços públicos? Como os familiares dos falecidos lidam com o processo de luto durante e após a pandemia do Covid-19? Qual é a importância e o impacto dos monumentos em homenagem às vítimas do Covid-19? Como esses monumentos simbolizam e reinterpretam a ausência e a presença dos falecidos? Para refletir este importante tema, trazemos a obra de Sófocles, Antígona. Nela, após a morte de seus irmãos em uma guerra civil, Antígona desafia o decreto do rei Creonte e decide enterrar seu irmão Polinices, que foi considerado um traidor. O conflito central surge entre o dever cívico de Creonte e o dever familiar e religioso de Antígona. A tragédia culmina na condenação à morte de Antígona e nas consequências trágicas para Creonte. A obra de Sófocles nos faz pensar nas diferentes formas de ativismos nos espaços públicos. A Argentina sofreu com mais de 129 mil mortos durante a Covid. Durante esse período, a população ficou reclusa e, com as medidas sanitárias em vigor, ficou insatisfeita diante das atitudes governamentais que promoviam festas e, ao mesmo tempo, não se agilizavam para vacinar. Nesse sentido, ocorreu em toda a Argentina, em especial em Buenos Aires, em frente à Casa Rosada, ou melhor, no pátio da Casa Rosada, um grandioso ativismo, um grandioso movimento de pessoas que, diante destas situações, resolveu representar as mortes de seus familiares através de pedras que foram colocadas aos pés da estátua do general Belgrano, mostrando assim a sua insatisfação através de três orientações ou de três formas de ativismo, ou seja, através de uma ênfase ou de um movimento político, um ativismo político, ao mesmo tempo que era uma manifestação psicológica em razão da transformação nos processos psicológicos da manifestação do luto nos espaços públicos. É preciso externalizar essa dor, esse sofrimento, e ao mesmo tempo um ativismo cultural, principalmente em relação à ideia da perenidade de nossos parentes através da inscrição na rocha dos nomes desses falecidos, de grupos desses falecidos nos espaços públicos. Pois bem, nossos referentes teóricos estão relacionados à obra de Rooney, Wingate e Sene, que são os monumentos ensináveis, como a arte pública nos ensina a dialogar, a pensar as controvérsias nos espaços públicos, como no caso argentino. Esses autores eles tratam de uma reavaliação crítica dos monumentos públicos, principalmente examinando figuras ou eventos celebrados nesses espaços.
E aqui os monumentos são entendidos não só como arte, mas como uma homenagem e como ensino de história, onde se pode estabelecer diálogos sobre história e sobre a memória pública, considerando ainda as identidades, os valores sociais nesses espaços, as disputas pela história e pela memória e a inclusão de vozes marginalizadas. Por outro lado, a ideia de Erika Doss sobre a memorialmania ou sobre a criação de monumentos que refletem o interesse da sociedade por expressar os seus sentimentos coletivos, processar o luto e o passado foram vitais. Portanto, essa ideia de memoriais que se convertem em cenários para debater identidades, para debater memórias e as dinâmicas políticas e sociais contemporâneas foram extremamente vitais. A autora, Erika Doss, ela ressalta a importância dessas estruturas na educação pública e na formação de uma memória pública. Da mesma maneira, trouxemos também a colaboração de Judith Butler. A teoria política da dor e do sofrimento é vital, principalmente aquela lá dos anos 80, que se originava nos anos 80, em decorrência da AIDS, da privação de rituais fúnebres das pessoas, da discriminação dessas pessoas e principalmente pela proscrição dos mortos, tal qual a gente pôde ver durante a Covid, onde na Argentina e no mundo inteiro as pessoas não podiam se despedir de seus entes queridos. Nesse caso, a Judith Butler nos faz pensar num processo finito de perda do objeto amado e, em contramedida, a melancolia como um processo infinito onde a perda de um objeto amado, significa uma perda do eu, principalmente baseando-se em Freud. E para a Butler, o eu é uma categoria instável, atravessada pelo autor, nos diz que nem todos os mortos têm o mesmo direito que os enlutados, e nem todos os vivos têm o direito de reconhecer os mortos, tal qual durante a pandemia. Os corpos importam. Butler traz a teoria, especifica melhor essa teoria política do luto, como um mecanismo de elaboração, como uma categoria clínica e política dos corpos e das vidas que importam. Todas as vidas, todos os corpos importam. É nesse sentido que há uma função social de compartilhar a experiência da perda e também trazer o sentimento de alteridade. A ideia de despossessão, quer dizer, não sabemos o que nós perdemos do outro. A possessão é uma forma de politizar a perda e o luto. A nossa pesquisa se baseou em fontes documentais periódicas, como vocês podem ver em jornais, principalmente do Banco de Dados da Universidade Nacional de Quilmes. Nos baseamos também em depoimentos de pessoas que tiveram e que também não tiveram pessoas falecidas e turistas que visitavam especialmente Buenos Aires, a Casa Rosada, a estátua do General Belgrano e também um monumento em homenagem aos mortos da Covid-19. Nestas imagens, a gente pode identificar as diferentes matrizes políticas em relação aos acontecimentos durante a Covid, à esquerda. Há referências também à morte de Evita Peron, nesses periódicos, que, enfim, foi uma mobilização nacional, um luto nacional extremamente significativo, e, notadamente, o movimento Marcha de las Pedras também foi um movimento de grande repercussão. À direita da imagem, podemos identificar o candidato derrotado nas últimas eleições na Argentina, o Massa,
e a festa que ocorreu nos Olivos, né, durante em plena pandemia, e mais abaixo, à direita da imagem, na parte inferior, uma manifestação, né, com rochas também na Quinta dos Olivos, que é a residência oficial do governo argentino. A pesquisa também se desenvolveu com públicos, como eu já falei. Nós gravamos pequenos vídeos com as pessoas de diferentes partes do mundo, principalmente da América Latina, que visitavam esse monumento e não sabiam exatamente do que se tratava, apenas imaginavam e não tinham mais informações mais precisas. Nesse sentido, atuamos como historiadores públicos nesses espaços, conversando com as pessoas, informando-as sobre a pesquisa e sobre outros dados, outros detalhes que geralmente as pessoas não sabiam, e ao mesmo tempo também recebendo informações desse público sobre manifestações públicas do luto em países como o Brasil, a própria Argentina, outros locais da Argentina, Equador, México, Bolívia, etc. Foi muito interessante, muito significativo desenvolver essa atividade. E esses pequenos vídeos, né, que contaram com autorização para publicação das pessoas, estão disponíveis em nosso canal no Instagram. Ao mesmo tempo, nós também atuamos com os recursos digitais, e através deste QR Code as pessoas poderiam, ou podiam e ainda podem, participar da pesquisa enviando um texto, enviando um vídeo ou um áudio de curta duração, de no máximo 1 minuto, falando sobre o assunto, ou ainda manifestando apoio às pessoas que perderam seus entes queridos durante a pandemia do Covid-19. Para finalizar esta apresentação, é preciso falar da patrimonialização desta manifestação da dor e do sofrimento, ou seja, do luto. Dentro da Casa Rosada foi organizada uma exposição com estas pedras, e também houve um projeto de lei do deputado Emanuel, da oposição, que pretendia mudar o local desta manifestação, o local desta patrimonialização para o Parque Amerrina. Entretanto, os próprios moradores deste bairro argentino foram contrários à medida, principalmente porque aquela área, já desde o século XIX para o século XX, era uma área médica e que, durante processos de pandemia entre o século XIX e XX, com a morte de muitas pessoas, se transformou num campo santo e de manifestação de luto de um outro período. E a população atual não concordou com esse translado desses objetos que representam essa manifestação pública do luto. Então, nesse sentido, a gente pode identificar como os processos de dor, de luto e de sofrimento são bastante amplos, e atualmente eles desempenham outras funções e outras formas, e principalmente através dos ativismos. Agradecemos a todos e deixamos os nossos contatos. Muitíssimo obrigado.